Hello, Biters! Mais um episódio do Café com Bytes aqui do Noroeste Summit, nessa região que está recebendo muita inovação, muita prospecção, e eu vou conversar com a Juliana Saboia, que é sócia fundadora da Palco, vou deixar que ela apresente mais a empresa, e olha que legal, né? Os porto-alegrenses se encontrando aqui no Noroeste do estado. Bem-vinda! Muito obrigada. Eu falo que aqui a região ela é afastada, mas ela é um afastado que a gente deveria estar mais perto, É verdade. porque é um evento, é o segundo ano que a gente vem, então a gente veio ano passado no Noroeste, entendeu a força desse evento e quis voltar novamente. Esse ano a gente entra como patrocinadoras também, porque a gente entende que é uma região que para fazer negócios funciona muito bem. É. Então, a gente encontra pessoal de Porto Alegre, encontra pessoal de São Paulo. Então, não é só o pessoal da região, apesar de ser um evento centrado na região. E sabe que eu falava até com outros parceiros que estão aqui, e a gente dizia, olha que estranho, a gente tem que sair da capital para se encontrar em outro lugar, fechar negócio. Eu tava no Rio, encontrei um cara de Caxias, que a gente já se falou 1000 vezes, fechamos negócio. Tava em São Paulo, encontrei o pessoal de Caxias, fechamos negócio. Porque a gente vai furando bolhas. E o Noroeste Summit também é furar bolha. Sim. Eu acho que esse é o grande. Toda vez que eu encontro a Iana, eu falo: Nossa, mulher, tu tem ideia do que tu tá fazendo? E eu sei que ela tem a ideia, Sensacional, é né? sensacional. E eu sei que ela tem a ideia, mas a gente que vem de fora e olha e entende o poder que tem essa região, economicamente falando. Esse é um ponto que muitas vezes não se olha. É A gente verdade. fala que o agro é forte, mas a gente está tão distante do agro quando a gente está na capital que a gente não entende o que está E o acontecendo. que de verdade é o agro, né? A gente tem que entender que o agro não é só a plantação de soja, não é só o arroz, não é só isso. O agro é muito maior. O agro é Uhum. o dia a dia das pessoas. E assim, tudo que envolve o agro envolve tudo que envolve gestão. Então, se eu tenho um produto que serve, um produto ou um serviço que serve para uma empresa de tecnologia, que serve para uma empresa de marketing, também serve para o agro. Então, às vezes o pessoal se distancia e pensa assim, mas o agro precisa de gestão de pessoas? Precisa, porque tem pessoas trabalhando. Então, não é só a roça, não é só o campo, é um negócio. E aí vai ter todas as áreas envolvidas. E aí eu te pergunto, onde é que a Palco entra nesse meio todo? A Palco entra nesse meio todo com várias soluções, né? Eu digo, a Palco é uma empresa de Porto Alegre. A gente existe aí desde 2018 enquanto sociedade. A gente se orgulha muito de falar que a gente é do Sul, mas a gente alcançou todo o Brasil e estamos em 4 países também. Então a gente tem aquele Isso é muito orgulhinho legal, né? gostoso de falar. E a gente trabalha com 3 soluções. A primeira solução, que eu digo que é a porta de entrada, é a modelagem de novos negócios. E quando a gente olha para o setor do agro, o agro é um setor que inova muito, então precisa se pensar em, bom, eu tenho hoje uma operação, como eu vou ter uma nova operação, e a modelagem ela entra para isso, para a gente, antes de investir, entender se faz sentido ter aquele negócio, ter aquela operação, ter aquele produto, Sim. porque já me falaram assim, mas aí eu vou pagar para saber que não vai dar certo? Sim. Então, esse é um ponto bem importante. Você que está nos assistindo ou vai nos assistir. A gente tem que entender que um investimento mal feito, ele é muito pior do que um dinheiro que tu gastou, né? Investiu para saber que o negócio não ia dar certo. Exatamente. É uma pergunta que quando a primeira vez que me fizeram isso, sim. Tu ficou pensando Eu assim, fiquei assim, né? Sim. sim, é isso, porque eu prefiro, né, fazer uma analogia, investir R$ 100 e descobrir que não vai dar certo do que ter investido 1.000 É. e perder esses R$ 1.000. Então, a modelagem, ela traz esse tipo de resposta antes de eu dar o passo. A outra solução que a gente vai trabalhar, que são para as empresas mais maduras, que é a assessoria. E a assessoria, que a gente sempre traduz assessoria em consultoria, mas por que a gente chama de assessoria? Porque ao final do trabalho a gente permanece com o cliente por mais um período, Certo. de 3 a 6 meses. Então, essa é realmente para olhar para o negócio, entender onde tem lacunas para melhorias ou onde tem oportunidades de crescimento. Então, a gente vai fazer o trabalho de construir junto com a empresa. E, por fim, a gente vai ter a pesquisa de mercado, que é o nosso carro-chefe enquanto uma empresa de inteligência de negócios, que é olhar para o mercado Entendi. e entender o que vai vir. Então, o que é interessante investir, o que o meu consumidor O que quer. realmente não seria ter volatilidade, ter fundamento, mas ter core, né? Ter Sim. ROI, ter resultado. E eu te pergunto, nesse mundo tão enlouquecido do jeito que tá, muitas ideias, muitos empresários ou muitas pessoas que não são empresários que querem o dinheiro fácil. Como é que você enxerga o bom negócio aí na frente? Vamos lá. Acho que tem muitas camadas nisso, né? Dinheiro fácil, eu digo que a gente tem muitas crenças sobre dinheiro. Então, dinheiro, a minha crença pro dinheiro é que ele vem quando a gente trabalha.
Sim. Então, a ideia de facilidade, de vai ser rápido, às Não, vezes não existe fórmula mágica. não existe fórmula mágica. Quer ver uma coisa que eu dei? Os 5 passos para alguma coisa. Cara, às vezes não são 5 passos, tem tantas possibilidades, tem tantos caminhos para dar certo. Não é tudo canal do YouTube, né? Igual você É. botar 5 passos para ter um bom negócio. 5 passos para dar certo. Não é assim que Não funciona. é assim que funciona. Claro que tem coisas que a gente sabe que vão ajudar no processo. Então, por exemplo, a pesquisa de mercado ajuda a entender o que aquela região, o que aquelas pessoas querem, para que eu consiga conduzir melhor o meu negócio. Ah, é uma certeza? Não é, mas é um caminho que tu vai conseguir sentir melhor. E dá para dizer que esse caminho que você vai sentir melhor, que se ele for de forma correta, o resultado vem muito mais rápido? Ah, eu posso dizer que sim. Aí eu posso dizer que a gente pode economizar tempo, Tá, porque a gente vai errar menos. com certeza. E se errando menos, a gente tem menos desperdício de dinheiro. Exatamente, exatamente. Quando eu digo assim, por exemplo, vamos lá, uma coisa bem básica que a gente fala, não pode misturar conta pessoa física com pessoa jurídica. Básico de gestão de qualquer negócio. Quantidade de lugares que a gente já entrou e que isso acontecia e não se sabia onde é que estava entrando o dinheiro, onde é que estava saindo e o quanto se perdia. E numa análise básica financeira, a gente consegue mostrar que percentualmente o custo é muito mais alto do que deveria ser. Então estava se perdendo Tá, dinheiro mas e por que o custo é maior? porque não se olhava para isso. E aí a gente tem esse problema. Quando a gente está falando sobre gestão, eu brinco que a gente tem a doce ilusão de que parece que todo mundo que está conduzindo o negócio sabe o que está fazendo. E a doce ilusão de que parece que qualquer pessoa que está liderando um time sabe o que está fazendo. E a grande verdade é que está todo mundo aprendendo. E alguns aprendem buscando base, outros aprendem tomando porrada. Aí vem um ponto importante, mas o Rock, né? Lembra do filme do Rock, Balboa, Aham. né? O importante não é quanto você bate, sim quanto você consegue aguentar apanhando. Uhum. E ser empresário é aguentar isso. Mas eu não sei se vai concordar, mas eu creio que a gente tem que aprender a apanhar, né? Uhum. Tipo, daí você vai cortar caminhos. Sim, eu digo que a gente culturalmente no Brasil tem muito aversão ao fracasso e medo. E isso trava muita coisa. Esses dias eu escutei enfim, com um grupo de clientes, que a pessoa não estava ali para aprender com o fracasso dos outros. E eu falei, nossa, que limitado isso, né? Muito, né? Porque ela dizia, não, eu quero aprender com sucesso. Eu pensei, cara, é que o sucesso, ele é uma sequência de fracassos que tu aprende e aí isso te leva para o sucesso. Eu sempre pergunto assim, você é formado no quê? Eu sempre digo que a melhor das formações, além dos títulos acadêmicos que você pode ter, é a faculdade da vida. Ah, sim. Erra, 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 né? O marketing é Uhum, isso, é isso. tentativa e erro é Uhum. certo, né? É o errar. E assim, eu gosto muito do conceito de resiliência, apesar dele ter sido um pouco deturpado, meio. Como todos os outros foram, né? Foram vários, né? Mas eu gosto assim, de entender que às vezes tudo que tu programou não vai dar certo. E o que tu faz a partir disso? Então, beleza, cheguei aqui, vamos lá, daqui a pouco eu vou palestrar. Digamos que eu chegue ali para dar minha palestra agora e não rode a minha palestra. Cara, eu tenho dois caminhos. Ou eu entro em desespero, Ou tu resolve de outro eu jeito. resolvo de outro jeito. Eu vou abrir no celular ou eu vou falar, gente, olha só, a palestra não tá rodando, mas eu sei que eu vou falar, então vamos conversar? Então talvez não vá ficar na mesma ordem que eu tinha projetado, que eu tinha pensado, mas igual eu vou fazer acontecer. Aí que tá. Fazer acontecer. Sabe que tem. Muito falo isso, né? Eu sou do time que faz e acontece, né? Porque assim, como você falou, ou fica reclamando. Aqui hoje deu uma queda de luz, as câmeras pararam de funcionar. O que que eu Uia. fiz? O quê? Vou dar um jeito. Fui no carro, peguei um outro sistema, liguei de forma diferente. Então aqui estamos rodando. Eu poderia reclamar, eu poderia ali dizer pra produção: ó, não vou trabalhar mais, não vou fazer. Mas peraí, cadê o meu comprometimento com o resultado das outras pessoas? Uhum, perfeito. E eu acho que aí vem uma coisa. Acho que tem dois pontos legais que a gente pode falar sobre comportamento empreendedor, que tem essa relação. Que um é entender que eu tenho que me comprometer com o meu cliente. Então, eu vendi algo e eu tenho que entregar esse algo. Quantas voltas, de que forma que eu vou fazer, não interessa, mas isso está no sucesso de um negócio. Se vamos falar em sucesso, Sim, talvez, sim. né? Mas esse comprometimento, eu te prometi que eu vou entregar isso daqui, eu vou te entregar. Como? Não sabemos. É. E o segundo ponto é que eu digo assim que quando a gente empreende, a gente tem que estar aberto a reinventar o que a gente está fazendo, a Claro. olhar para um problema, porque eles vão acontecer, por mais que a gente tente não ter problemas. E o que eu faço a partir disso? Então, como eu faço acontecer? O que eu faço para resolver? Se eu não consigo saber como resolver, ou se eu não tenho estofo emocional para aguentar o Uhum. que vem, é difícil empreender. É muito É difícil. difícil.
É difícil gerir um negócio. Num mundo tão inovador, né? Tão tecnológico de hoje, como é que tu vê essa aceitação das empresas nisso? Perfeito. Sabe que tecnologia é um assunto que eu gosto, tá? Mas eu gosto não como vou aprender todas as tecnologias possíveis e vou trazer tudo isso para o meu negócio. Não, eu gosto como curiosidade para entender o que, que faz sentido para o meu negócio e o que, que não faz sentido. Eu acho que antes da gente sair colocando muita tecnologia no nosso negócio, e hoje a gente fala muito dos agentes de IA, e eu uso agentes de IA, ou de muitas automações, é primeiro entender se isso faz sentido para o meu negócio e qual é a percepção do meu cliente em relação a isso. Então, esse é um primeiro ponto. Sim, importante. Importante, porque se eu trouxer excesso de automação e meu cliente me compra porque ele gosta de relacionamento, eu estou matando o meu cliente. Estou matando minha galinha, não vai dar Verdade, certo. não vai dar certo. Então, eu tenho que trazer a automação para dentro e não para fora, que é a minha teoria dentro da Palco. A gente traz automação, a gente traz tecnologia para dentro, mas no relacionamento não. Mas eu gosto de conhecer a tecnologia porque eu quero saber o que ela pode me entregar. Então, quando eu vou agora, por exemplo, a gente acabou de trocar o sistema. Eu comprei um curso sobre o sistema. Não porque eu quero fazer o sistema, mas porque na hora que eu for conversar com um consultor sobre o sistema, eu quero saber se dá para fazer tal coisa ou não dá. Você quer entender mais sobre uma ferramenta que tu está utilizando. Exatamente. Eu quero entender o que eu vou receber no final. Então, a tecnologia, para mim, eu acho que ela tem que estar dentro dos negócios, Sim. ela faz parte, mas a gente tem que entender de que forma ela vai me trazer. O Rafa fala muito, né? Se vai me trazer algum resultado melhor ou não para o meu negócio, porque se não for trazer, talvez não faça sentido. Se tu não eu sempre digo, né? Nós somos tanto. Creio que é uma palco, o Café com Bites também, nós somos muitas ferramentas, de ferramenta de soluções. Então, se nós não tivermos uma solução pertinente, uma solução responsável, uma solução que gere resultados, na sua maioria positivos, a gente não tem serventia, né? E aí é uma questão de nós entender o que a gente está usando. E principalmente eu gosto muito da ideia do vai reduzir meu tempo de trabalho? Certamente vai. Vai. Mas aonde eu tô colocando esse tempo que sobra? E aí vem uma coisa que a galera, o pessoal me fala assim, tu trabalha muito, né, Ju? Eu falo assim, cara, eu trabalho pra caramba, eu apareço muito pouco em redes sociais. Sim. E eu sei da importância. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, eu falo, eu pago pra gerenciar as minhas redes, tá tudo certo. Eu falo, onde eu não tenho tempo, eu pago pro profissional fazer, até porque eu não tenho tempo de estudar sobre isso. Sim. Mas eu trabalho pra caramba. Só que eu sou casada e eu tenho filho. E isso pra mim vem na frente. A família. Entendi. Então, se eu consigo usar a tecnologia para sobrar tempo no meu negócio, eu vou usar esse tempo para me energizar onde me faz bem. Claro. E aí eu vou trazer isso para dentro. E isso vai reverter no meu negócio novo. Sim, tá recarregando as energias em prol do teu negócio e da tua família, que é o que isso mais precisa. E deixa eu te perguntar, Ju, um empresário que tá aí hoje, tem 30 anos na empresa, 40 anos na empresa, que não é errado, bem pelo contrário, né? Ele tem um negócio de sucesso. Como é que você vende para ele a ideia, né, que tu tens uma solução que ele vai ter que mudar? E mudança, a gente sabe que exige muito também do querer do outro lado, né? Então, sabe o que é interessante? Que as pessoas me perguntam muito como é que eu faço para vender. Porque eu sou extremamente comercial, só que eu sou um comercial relacional. Tá. Então, eu não mostro para ele que ele precisa de nada. Eu me relaciono com ele. E aí, nessa relação, pode ser que surja uma brecha e que numa conversa, e eu brinco que eu tenho um cuidado, porque se a gente sentar aqui, em 10 minutos eu vou estar falando contigo sobre o negócio, porque aquela coisa do respirar negócios, sim. né? Eu sei bem como é. A gente respira negócio. Então, assim, às vezes numa conversa tu dá uma dica e o cara, nunca tinha pensado nisso. Aí dessa dica ele traz uma fragilidade que ele tá vivendo naquele momento. E apesar da gente estar num evento de tecnologia e inovação, isso ser o grande mote, uma das coisas que a gente acredita na Pau, que a gente traz isso muito pro negócio, que a gente gosta de fazer o feijão com arroz. Entendi. E bem feito. E bem feito. E muitas vezes o que falta é isso. Sim. Eu sempre digo, né? Não adianta tu querer comer caviar e não saber se servir. Exatamente. Um arroz e feijão traz muito mais resultado. E é o que a gente às vezes vê que falta, que é processo interno, Claro. que é uma análise estratégica bem feita, que é lembrar que foi construída uma visão e que essa visão tem que estar vinculada ao objetivo da empresa naquele ano e que tudo que vai ser feito de estratégia tem que combinar com isso. Isso é feijão com arroz. Pois é. E Ju, eu te pergunto, qual é a maior dor que você ouve dos empresários hoje? Pessoas. Todo mundo reclama que não tem pessoas para trabalhar. Não tem pessoas, as pessoas não estão capacitadas. Ou tem pessoas, as pessoas são capacitadas, mas eu não sei gerenciá-las. É. E Aí vem vem o problema. E muitas vezes isso está atrelado a processos.
a falta de processos internos, a não ter clareza de processo. Então, tu tem retrabalho, tu tem duas pessoas trabalhando na mesma coisa, Sim. de formas diferentes, Batendo cabeça. processos não desenhados, e aí uma pessoa não pode sair de férias porque ninguém sabe fazer o que ela tem que fazer. Sim. Tu quer automatizar, e aí a gente pega de novo a questão da tecnologia. Eu quero automatizar, mas se eu nem sei o processo, como é que eu vou automatizar? Que o primeiro passo para automatizar é desenhar processos. Sim. Então, como é que aquele negócio tá andando? Tá andando Daquele jeito que não deveria ser. que é a maioria. A gente diz assim, tá todo mundo aprendendo, por incrível Sim. que pareça. Tá todo mundo aprendendo e tentando dar o melhor que pode dar. Tá, e aonde a gente vai chegar? Qual é o próximo passo? Então, vou fazer uma avaliação, assim, isso é uma pergunta que eu sempre faço, né? Falar das dores, né, que a gente mais ouve, mas daqui a 3 anos, como é que tá esse mercado? Eu vejo esse mercado muito mais humano do que se imagina hoje. A gente está se falando muito em tecnologia, e eu acho ela extremamente válida, mas eu vejo que a tecnologia vai abrir portas para a gente se relacionar mais. E nessas relações, criar mais negócios. Mercado mais humano, mesmo tendo IA envolvida? Exatamente por causa da IA. Porque a IA vai entrar em processos, em operação. E isso vai sobrar tempo para a gente se relacionar. Quem se der conta disso vai sair na frente. Aí que tá. Aí é que tá sacada. E é uma das coisas que a gente tá fazendo dentro da Palco. A gente tá jogando a IA para dentro para eu ganhar tempo de operação, para eu poder passar mais tempo com o meu cliente, porque é no relacionamento com o meu cliente que eu consigo entender exatamente o que ele precisa de mim. E isso é muito bom e é o diferencial. Exatamente. Maravilha. Viu? Muito obrigado. Nosso papo aqui Imagina. é jogo mais rápido. Nós estamos no Noroeste Summit. Legal, a gente está se conhecendo aqui, né? Vamos agora levar essa parceria para Porto Alegre também. Tá ótimo, muito obrigada. Maravilha. A gente conversou então com a Ju aqui, do pessoal do palco, e você vai conferir também mais essa empresa lá no cafécombytes.com.br. Valeu, gente. Até a próxima.